Sejam todos bem-vindos a mais um episódio pelo canal da Odontocast. Hoje estou recebendo uma cirurgiã dentista, ela que fez a sua graduação pela USP de Ribeirão Preto em 2014, fez a sua especialização em ortodontia em 2015 e também fez uma especialização em ortopedia funcional dos maxilares em 2015 também. Estou falando da doutora Karine Azambuja. Doutora, um prazer imenso recebê-la aqui no nosso canal da Odontocast, poder falar um pouquinho sobre a sua trajetória e especialidade. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigada, o prazer é meu de estar aqui. Estou muito feliz em poder compartilhar um pouquinho do que eu vivo com vocês. Obrigada pelo convite. Um prazer imenso poder recebê-la aqui, a gente falar um pouquinho da área que você atua, que dentro da especialidade são duas áreas que eu mais gosto de falar, que é a bucomaxilo, que é a área da cirurgia, e a área da ortodontia, né? Tem uma ligação aí, a orto com a bucomaxilo, mas eu gosto da ortodontia, não sei se é porque eu fui paciente de ortodontia, enfim. Hoje em dia, quem não é, né? Quem não é um Todo paciente? mundo precisa A gente só precisa saber o paciente que é de aparelho fixo ou que é de alinhador, né? Porque tem os dois. Doutora Karine, eu queria que você falasse um pouquinho da sua influência na odontologia. Quem inspirou você a buscar a formação pela odonto? Ah, essa história é boa. Me conte. Sou filha de dentista, neta de dentista, afilhada de dentista. Caracas. Minha família inteira. Não tinha pra onde correr, tinha que ser E dentista. a vida inteira eu nunca falei que eu ia ser dentista. Na Verdade. eu falava que eu não seria dentista. Que eu queria ser a do contra. Mas aí eu fui crescendo e fui vendo que tinha tudo a ver comigo. Na verdade, não podia fugir. Que ser dentista era coisa boa. Não é nem que era coisa boa. Ser dentista é bom. Mas que combinava com o que eu gostava também, com o que eu buscava. Legal. E aí acabei... Não fui influenciada, ninguém da minha família falava pra mim ser dentista, todo mundo sempre me deixou livre pra eu ser o que eu quisesse, mas eu fui vendo que realmente eu gostava daquilo também. Top. E aí você foi estudar, passou, escolheu a USP para poder fazer a sua graduação. E como que foi a escolha da especialização, né? Porque quando você está na graduação, é uma infinidade de especialidade, aquela confusão de onde você vai caminhar. A família também é orto ou não? A minha mãe é orto. A mãe é orto. Mas eu sempre falei, não vou ser orto, eu vou ser cirurgiã, vou ser buco. Eu entrei na faculdade falando... Fazer cirurgia. Vou ser buco. Legal. Porém, quando eu comecei... A clínica de cirurgia eu odiei. Verdade? Aí eu falava, meu Deus, não é isso que eu quero, eu não gosto, eu nunca gostei da cirurgia. E aí quando começou a orto, eu falei, eu tô apaixonada, é o que eu quero fazer pro resto da vida. E aí desde então, aí eu permaneci na orto, aí eu comecei a fazer tudo pra área mesmo. Então eu fazia disciplina extra na época da faculdade, aí depois eu gostei muito, eu fui convidada para ser monitora das próximas turmas, para ficar na clínica. Então aí eu sempre vivia a orto, desde a graduação. Eu não queria saber de mais nada, só da orto. Então eu ficava ali, sempre que dava, eu estava na clínica de orto, acompanhando até os próximos alunos e tudo mais. Você é de Casa Branca? Eu moro em Casa Branca, mas eu sou natural, eu sou de Minas, eu Você sou de Tuiutaba. Tuiutaba. Fui parar em Casa Branca. Casa Branca, fez USP, que é próximo ali. Sim. De lá até Ribeirão, é quantas horas? 1h30. 1h30, próximo. É perto, é. Perto. Uhum. Top. Casa Branca eu não conheço ainda. Eu sou de Limeira, enfim, é próximo, mas eu não conheço a cidade em si. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão. Hoje nós temos alinhadores, que você é especialista, né? Pela Liner, é isso? Sim, o que eu mais faço é o Invisalign mesmo. É o Invisalign. É o que eu gosto. Mas você começou com os aparelhos fixos. Sim. Comecei, fiz 10 anos de ortodontia pura, quase. Né? Raiz. Raiz, sim. Legal. Ainda faço muita coisa raiz até hoje. Eu ia perguntar pra você, tem pacientes de aparelho fixo lá? Tem bastante coisa raiz ainda, de encher de dobra e fazer umas coisas meio... arcaica, até de vez em quando eu gosto ainda. Mas... Eu vou começar com uma pergunta que não tem na nossa pauta. Eu acho que não tem, mas você é ortodontista, eu tenho que perguntar para você. Pode perguntar. Hoje você consegue tratar todos os casos com alinhadores? Não, assim, hoje o alinhador promete que sim, podemos tratar todos os casos, mas eu, Karine, ainda acho que tem coisa que não, né? Para muitos casos... Realmente o alinhador tem avançado muito, a tecnologia está muito à frente já,
Mas tem coisa ainda que talvez não pelo alinhador em si não conseguir fazer o movimento, mas levaria um tempo muito maior. Até porque um tratamento longo, um caso complexo, de um tempo maior, o paciente já vai perdendo aquele compromisso de usar o aparelho, aí o negócio não anda. O fixo está ali colado, você consegue movimentar do jeito que você quiser, né? Para um caso mais complexo. Agora, tratamentos menos complexos, com certeza, ele resolve praticamente tudo. Algumas coisas a gente precisa hibridizar. Eu ainda faço a técnica híbrida em alguns casos. Eu ia perguntar para você isso. Colo um bracket, faço alguma coisinha assim para poder acelerar o movimento. Eu gosto de hibridizar às vezes um pouco, mas não colar em tudo, colar um botãozinho ali para fazer um giro. Aí tudo bem. Você sabe que essa pergunta, sempre quando eu tenho oportunidade e estou com um ortodontista que faz alinhador, eu não posso sair sem fazer essa pergunta, mas você respondeu. Você sabe que essa pergunta, ela em algum tempo, ela foi diferente. Sim. Quando chegaram os alinhadores e aí o pessoal participava dos cursos e via, não, todos os casos, 100% e tal. E aí no meio do caminho foi havendo muitas controvérsias. Eu fui ao contrário. Quando eu comecei a trabalhar com alinhador, respondia que não, só caso simples, caso complexo, não. Eu era o contrário. Sim. Eu falava, não, só faço alinhador para caso mais simples, para caso complexo, não. E aí eu fui estudando, né? Fui vivendo, a gente vai conhecendo até o que funciona melhor, o que funciona pior. Tem muitos movimentos da ortodontia que são difíceis com aparelho fixo e que são muito mais fáceis com alinhador. Por exemplo, um movimento de distalização, que é para empurrar o dente para trás, com aparelho fixo é difícil, é o movimento mais difícil com aparelho fixo que a gente tem. Com alinhador é o mais fácil. Já para mesialização, que é o oposto, é o contrário. Então, assim, você tem que conhecer a técnica, saber onde está o benefício e o malefício para aproveitar da melhor forma para o paciente, né? Hoje o paciente, é aquilo que a gente falou no começo, né? Quem nunca usou aparelho, né? Mas pensando na cabeça do paciente, ele consegue perceber se ele precisa de aparelho ou não? E se isso é possível, como que você indicaria, ou o que você falaria para quem está nos assistindo, dizendo assim, olha, se você tem esse tipo de mordida, se você é um candidato, você consegue indicar esse perfil de paciente? O paciente sozinho, ele só repara na estética, né? Então, ele vai procurar por conta dele sem indicação quando ele tá com o dente torto, ou quando tá com aquele vão, que é o diastema, né? No meio do dente, ou quando sofre algum bullying por algum motivo ali estético. O paciente procura por conta própria, normalmente, em função da estética. Mas nem sempre é só a estética que a gente precisa resolver, né? Então, assim, quando é criança, tem adulto, a diferença, né? Eu sempre indico que os pais devem sim observar a boca dos seus filhos, porque às vezes, por exemplo, quando tem a mordida muito aberta, que os dentes da frente não fecham, tem que procurar ajuda. Quando bate os do fundo e não fecha os da frente. Isso, encosta atrás e na frente a criança ri, mas tá um vão aqui na frente, né? A gente tem sempre que lembrar que o dente de cima tem que cobrir ligeiramente o de baixo. Quando a pessoa morde lá atrás e aqui na frente tá aberto, temos um problema instalado. Ou quando tem uma mordida cruzada. A mordida cruzada é um grande problema, né? Não só para o dente, mas para todo o conjunto de articulação, base óssea e tudo mais. Eu falo sempre assim, a nossa boca é como uma caixa. A parte de cima é a tampa, a parte de baixo é o fundo. Tem que encaixar certo. Se encaixar a parte de cima para dentro da parte de baixo, tá com problema, isso é uma mordida cruzada. E isso pode causar vários outros problemas na articulação, na estrutura dos dentes, de gengiva, de osso, porque você começa a descompensar toda a sua mordida. O que mais que é um problema que as pessoas não percebem às vezes? Quem morde muito para frente, né, a parte de cima muito para frente, que entra um vão aqui entre o dente de cima e o dente de baixo, ou quando é o contrário, né, que o pessoal fala de prognata, que é o classe 3, quando a parte de baixo está muito para frente da parte de cima. Então, são vários problemas que não são, às vezes, só estéticos, às vezes não incomoda a pessoa, mas é um problema que pode gerar problema articular, né, E outros problemas que muitas das vezes o paciente desconhece, como, por exemplo, um problema que o paciente às vezes tem e acha que é normal da mastigação, né? Se ele tem uma dificuldade na mastigação, certeza. Algo desse tipo também pode estar relacionado a alguma coisa com a ortodontia, né? Eu sempre falo assim, eu gosto de falar, uma pessoa que morde torto,
é como se fosse uma pessoa que pisa torto. Cada vez que pisa, pisa torto. Cada vez que pisa, pisa torto. Com o tempo, começa a comprometer o quadril, o joelho, a bacia e tudo mais. Uma pessoa que morde torto vai comprometendo tudo para mastigar. Quantas vezes por dia a gente mastiga? Né? Então, você começa a comprometer tudo ali da região, toda a estrutura, só pela mastigação errada. E que às vezes a pessoa nem percebe. Eu diria que se você não foi no ortodontista um dia, você precisa fazer uma avaliação, mesmo se você não tiver certeza de nada. Passe por um orto, porque alguma coisa vai ter ali. Alguma coisa, se você não tem... Hoje em dia é difícil achar um 100% que não tem indicação nenhuma de nada. Classe 1 certinho, que nunca usou aparelho. Eu conheço uma pessoa que nunca usou aparelho e... Tem que ter uma genética muito perfeita. Mas é muito difícil, é muito difícil. É difícil hoje em dia. As bocas estão vindo cada vez menores, né? Essa mistura de raça, né? Assim, na ortopedia funcional, a gente acredita muito, assim, tanto que antigamente os dentes do siso cabiam na boca de todo mundo. Hoje em dia todo mundo tem que tirar o dente do siso e já tem gente nascendo sem, né? É a evolução humana. Antes, nossos antepassados, bem antepassados, mastigavam coisa dura, caçavam, viviam no mato, de caça mesmo, né? Então comia carne dura, muita castanha, coisa dura. E aí as bocas cresciam, eram grandes. Hoje em dia é tudo cozido, molinho. Então a mastigação é um estímulo de crescimento para os ossos da face. A mastigação é o primeiro estímulo de crescimento que a gente tem para maxila e mandíbula, de crescimento. Então quanto mais mole o alimento, menos a criança mastiga, menos aquela boca cresce e desenvolve. Doutora, eu diria assim que uma das preocupações do paciente quando vai falar de aparelho, seja alinhador ou aparelho fixo, é o tempo de tratamento, né? Eu queria que primeiro você falasse, em média, qual é o tempo de tratamento, seja com alinhador ou aparelho fixo, e se o alinhador ele tem essa promessa de ser um tratamento mais rápido. Essa é a pergunta que o paciente que vai colocar aparelho já chega querendo saber a resposta do final, né? Eu diria que, em média, uma ortodontia bem feita, ela leva de 2 a 3 anos, é o tempo médio. Um caso mais complexo, muito complexo, às vezes a gente pode chegar e ceder um pouquinho aí esses 3 anos, mas normalmente a média de tempo é essa. E em relação ao alinhador, sim, em grande parte dos casos a gente consegue tratar um pouco mais rápido do que com o aparelho convencional. Porém, depende da complexidade. Um caso complexo, não. Aí eu já falaria que um caso complexo, tipo um tratamento comprehensive que a gente fala dentro da Invisalign, né? Que é aquele alinhadores limitados, um caso mais com maior dificuldade. Aí eu já acho que o tempo é maior. Mas casos mais simples, pequeno alinhamento, pequenas correções com o alinhador vai muito mais rápido, porque é um movimento preciso. Eu quero girar um dente, você põe o alinhador, você gira um dente. Você põe um aparelho fixo, você cola em todo mundo. Então, para girar um dente, você vai empurrar o vizinho, empurrar o outro. Às vezes demora um pouco mais para deixar todo mundo no lugar. Com o alinhador, você consegue fazer um movimento mais preciso quando é algo mais simples. Quando a gente falava muito em alinhadores, assim, nos eventos que a gente participava, enfim... Eu, da área da comunicação, eu percebia alguns pontos com relação a essa questão alinhadores versus aparelho convencional. E a galera do convencional, né, do bracket, do ferro, eu via muito eles falando sobre o controle do tratamento, né? Você perder o controle, você não ter mão ali, porque uma vez que você fez todo o planejamento, e que quando você tem os brackets, você tem mais o controle do tratamento. O que você falaria com relação a isso? Como que você enxerga essa questão? O bracket você consegue, do meio do negócio ali, mudar, né? No meio do tratamento, você pode fazer uma dobra, recolar a peça. O alinhador, dependendo do pacote que você fechou, você entra lá no sistema, faz um novo escaneamento e replaneja. Também pode, da mesma forma. Depende do pacote que você fechou ali, né, dos alinhadores, claro. Reprogramar é possível também, mas o segredo do alinhador é que você programa tudo antes, né? O maior segredo do sucesso do tratamento com alinhador é você sentar e fazer um bom planejamento, porque se você erra no planejamento, depois realmente tudo desanda mais pra frente, e a culpa é do que você fez lá atrás. Mas o controle, assim, um pouco
tá no uso do paciente, né? O bom resultado com o alinhador vai depender do bom uso do paciente. Já o bracket colado tá ali, não tem jeito dele tirar, o movimento vai acontecer. Então, Ele é mais previsível, menos... mais previsível. O alinhador é mais previsível. Eu falo que hoje eu mudei muito a minha visão da ortodontia quando eu sento para montar um clean check de um paciente. Eu consigo ter uma visão que às vezes na boca, quando você vai, cola bracket, vai fazendo, você imagina o movimento, ele vai acontecendo, e às vezes no meio do caminho a gente se surpreende com algumas coisas. Já o alinhador, o que você se surpreenderia na boca do paciente, você se surpreende ali no clean check. Então você consegue mudar o seu planejamento antes, porque você já visualiza o que vai acontecer antes. Então é um movimento mais previsível. Claro, depende do movimento, igual eu já havia falado. Alguns movimentos com alinhador são mais difíceis, outros são mais fáceis. Então, você tem que conhecer a técnica, dominar os movimentos para saber o que vai ser mais facilmente aplicado ali naquele caso. E, se precisar, hibridizar a técnica. Hibridizar é você usar os dois aparelhos, né? É. Você acredita que os aparelhos fixos vai acabar um dia? Acredito. Verdade? Muito. Acredito. Sim, cada vez mais o alinhador tem evoluído, tem tratado cada vez mais casos complexos, de alta complexidade. Tá ficando cada vez melhor mesmo. E assim, nós, dentistas, também estamos tendo mais conhecimento sobre isso para saber ali onde estão as dificuldades, como contornar cada dificuldade. Em relação à estética, não tem comparação. Hoje todo mundo está buscando estética, né? Então, assim, você colar um bracket de metal, por exemplo, e usar um alinhador, não tem comparação. O conforto no sentido de dor, né? Não tem nada que fura sua boca, espeta sua boca. Você levar uma bolada, não vai te machucar, não vai dar afta, não vai cortar. Então, eu acho que o mundo está tendenciando aí para esse caminho de mais conforto, mais estética. E essas são as vantagens que você vê. Além dessas, existe mais alguma vantagem do alinhador com relação... Muitas, assim, nesse quesito. A estética não tem comparação, né? Eu acho que você vai no evento, você vai numa festa, você vai fazer uma sessão de fotos. Se você não quiser pôr o seu alinhador, você tira, faz o que você quiser e põe de volta depois, pronto. Então, esteticamente falando, não tem comparação. O conforto no quesito que não dá afta, não corta a boca, não solta ferrinho, não fura a boca, não machuca. Não tem comparação. Altos furos na bochecha, já tive já. Então. Levou uma bolada. Quem faz esporte. Ele dava uma massinha pra gente, esse negocinho. Isso, a cera ortodôntica. Dava uma cerinha e falou, olha, se acontecer alguma coisa, você fazia Isso aquela cera. acontece. Às vezes você vai comer uma coisa dura, morde um amendoim, cai a peça, o ferro vai lá e fura a sua bochecha. Outra coisa, alimentação, né? Com um aparelho fixo, você tem uma restrição de alimentação. Bala, pirulito, amendoim, torresmo, não pode nem sonhar. Eu comia tudo, eu não queria nem saber. E quebra tudo, às vezes, Eu já tinha até né? meu alicate. Eu já te juro, eu tinha um alicate que eu cortava. Meus filhos também usavam aparelho. E aí, quando ela quebrou, aí eu falei, não, vem aqui. Mas esse alicate era bom, porque um fio mais grosso, alicatinho normal, não Filha, corta, eu hein? comprei o alicatinho, aquele que cortava... Ortodôntico mesmo. Não era ortodôntico, mas era aquele arame de sítio. Sabe aquele que você chega e corta que assim? sai até o dente. Aí assim... Tá. Ele dava aquele barulho, né? Porque quando ele Mas corta pensa, assim... a hora que você tá ali comendo no meio do restaurante, comendo uma coisa gostosa, Não, de aí repente, você chora. sai Aí a você peça, chora. Não, aí vem você o ferro, chora. fura a bochecha. Não, Com você alinhador, chora. isso não Não existe. precisava furar a bochecha. Só de soltar, você já chora. Mas normalmente o ferro vai lá Sim, e fura a sim. bochecha, corta, machuca, depois fica um afta enorme, que demora pra cicatrizar. Agora, com o alinhador, você vai lá, tira o aparelho e come o que você quiser. Não tem restrição de alimentação. Não vai soltar peça, não vai furar a bochecha, não vai machucar sua boca. Então, Eu acho que eu não seria o bom paciente do alinhador, ia deixar ele muito encostado. e tem a questão que eu acho assim, também, que eu acho muito importante, a higienização, né? Com o aparelho fixo, é difícil passar fio dental. É difícil escovar direito. Você tem que tirar um tempo bom do seu dia para você conseguir passar fio dental em todos os dentes com o aparelho fixo. E ainda assim, os pacientes negligenciam. Passa uma vez por semana e olhe lá. Com o Invisalign, você tira o aparelho, passa o fio dental, escova o dente, tudo normal. Não fica comida grudada. Então, assim, paciente periodontal, por exemplo, que tem problema periodontal, é totalmente contraindicado colocar um bracket colado, põe um Invisalign, limpa, faz a limpeza, não vai ficar juntando tártaro, juntando sujeira. Você passa o fio dental normalmente, então é outra qualidade de tratamento. Quando você fala dos alinhadores, assim, com relação
a escolha, o paciente, normalmente, ele já vem pedindo os alinhadores? Como que é isso? Hoje em dia mais, né? Antigamente ele ainda não tinham tanto conhecimento. Hoje em dia a procura aumentou porque já se tornou algo um pouco mais conhecido. Tem gente que já chega falando, quero pôr Invisalign, quero pôr alinhador, não aceito outro tipo de tratamento. Tem gente que ainda não conhece. E aí nós vamos ver ali. Eu, particularmente, eu dou todas as opções para os meus pacientes. Eu deixo ele à vontade para escolher o que ele achar melhor para ele, né? No caso dele, o que se enquadra melhor na rotina dele, na vida dele. Por exemplo, alguns adolescentes, às vezes, que a gente sabe que não vai usar tão bem, que não vai cuidar direito, eu acabo falando, ó, vamos colocar o fixo mesmo, porque também, assim, o alinhador, se não usar, não faz efeito. Então, tem que adequar na rotina da pessoa, né? Como que você lida com essa questão do comprometimento do paciente e quantas horas você determina que esse paciente precisa ficar com o alinhador para que o seu planejamento não saia fora daquilo que você colocou? Eu sempre deixo muito claro para o paciente antes da gente fechar o tratamento, que o alinhador, o efeito dele, o resultado final, depende 50% de mim, 50% dele. Então, assim, eu vou fazer a minha parte, mas se ele não fizer a dele, eu não vou conseguir entregar resultado. Então, tem que ser um paciente realmente comprometido, né? A partir daí, se todos concordarmos, né? Vamos ao tratamento. Eu falo sempre assim, ó, o Invisalign, o aparelho com alinhador, ele substitui o aparelho fixo, mas ele tem que estar na boca, porque se não tiver na boca não faz efeito nenhum. Então, assim, tem que usar do mesmo tanto que usaria um aparelho fixo. Claro, o aparelho fixo é 24 horas por dia, não dá para comer com um alinhador. Então, eu falo em torno de 20 a 22 horas por dia de uso. O que é isso? Tirar apenas para comer mesmo. Para comer, claro, vai numa festa, vai num evento, um lugar, você vai sempre, vai ficar comendo. Mas de resto tem que estar com ele na boca. Remotamente é possível você acompanhar o paciente? É possível. Eu tenho pacientes que moram nos Estados Unidos, eu tenho paciente de Goiânia, eu tenho paciente de Uberlândia, eu tenho paciente de Tuiutaba, eu tenho paciente de Ribeirão Preto. Hoje uma a gente vantagem, tem. né? Sim, super. Eu tenho vários pacientes de fora. Dá para a gente acompanhar remotamente até a evolução, né, do tratamento com alguns aplicativos, com o escaneamento digital. Então, o paciente vai para uma primeira consulta, né? Eu preciso ver ele ali pessoalmente. A gente faz o diagnóstico, monta o planejamento. E aí depois ele vai com as placas para a cidade dele e de longe ele pode ir me mandando fotos, pelos aplicativos também tem como a gente acompanhar, ou faz um escaneamento só na cidade dele e a gente vai tendo toda essa comparação, se o movimento está acontecendo, se não está, caso algo dê errado a gente vê como contornar, mas é super possível e a gente faz bastante. Crianças, é possível usar os alinhador? Agora é. Verdade, antes não. Antes não, e aí quando começou, é o Invisalign First, chama, né? No início eu fui bem contra, porque eu sou da ortopedia funcional também. Os ortopedistas condenam alinhador para criança. Então eu condenava também. Mas comecei a mudar a minha visão quando eu vi que para alguns casos realmente ele é bem benéfico para a criança, ajuda bastante. Continuo trabalhando com ortopedia funcional, ortodontia mecânica, faço bastante, mas para alguns casos eu vejo que ele traz muito benefício para a criança, é um tratamento rápido, confortável, a criança não sofre bullying. Eu, particularmente, não gosto muito daquela técnica de fazer 4x2, que eles falam em criança, que cola só os 4 da frente e o molar lá no fundo. Porque eu acho que a criança ainda não tem destreza para escovar bem um dente com aparelho fixo. Criança pequena, eu digo, né? Não 15, 14 anos. Mas muita gente gosta muito de colar aparelho fixo em dentição mista. A gengiva inflamada, o Invisalign não, né? Você pode substituir o 4x2, que é essa técnica que colava esse aparelho fixo em dentição mista, pelo Invisalign. A criança tira, come, escova o dente, põe de volta, sem ficar criando iatrogenias. Você, quando fala de criança, obviamente é um paciente que você requer um planejamento diferente, porque o adulto, né, ele tem um entendimento, a criança pode ter uma variação durante o tratamento, e aí isso cabe a responsabilidades aos pais, né? Sim. Ou seja, você tem que direcionar o tratamento com a criança, mas é os pais que respondem pelo tratamento, né? Com certeza. A criança depende muito da colaboração do pai. Se o pai ou a mãe não insistir, não ajudar, não colaborar, não ter paciência, persistência para a criança usar e fazer tudo certo, o resultado não vai ser legal. E o planejamento para a criança muda completamente. Com alinhadores, principalmente, a gente tem que ter muito conhecimento, que ali tem dente
permanente, né? Tem que conhecer todos os riscos para fazer um planejamento bem adequado. E você indica a criança passar por um ortodontista, enfim, para fazer essa avaliação a partir de que idade? Antigamente, tinha-se uma resposta engessada para essa pergunta. A resposta era em torno dos 6 a 7 anos, que é a fase que começa a troca da dentição permanente. Porém, eu sou muito contra essa resposta engessada. A minha resposta é: precisamos avaliar o paciente, porque tem criança que com 3 anos de idade, você vê que já não respira direito, respira pela boca. Que é o respirador bucal. Respirador bucal. O que é isso? Você olha para uma criança, está com olheira, com a boca aberta, começa a interposição de língua. Aquela criança precisa de ajuda urgente. Claro, não com 3 anos, mas assim, você já vai acompanhando, né? Ou um paciente classe 3, tem criança que pequenininho já chega com o queixo lá na frente. Você fala, nossa, quanto antes eu começar a intervir, mais chance de sucesso eu vou ter para essa criança talvez fugir de uma ortognática, né? Então, eu falo sempre assim, os pais têm que levar a criança no odontopediatra desde pequeno, né? Para fazer o acompanhamento, a prevenção. E ali tem que ser avaliado vários fatores, porque, de repente, a gente começar a intervir precocemente vai evitar a complexidade no futuro. Então, esperar trocar os dentes é uma resposta terrível. Ontem mesmo eu atendi uma paciente que falou para mim que foi no dentista. E o dentista falou assim, você está muito apressado, ainda nem nasceram todos os dentes permanentes. Só que o paciente estava com a mordida cruzada e aberta. Como está muito apressado, depois a gente não vai ter tempo mais para resolver isso de uma maneira tão tranquila quanto seria com o aparelho, né? O paciente vai crescer e aí piorou tudo e tornou o caso muito mais complexo. Você que nos acompanha pelo canal da Odontocast, não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva no nosso canal no YouTube e também nós vamos estar compartilhando alguns cortes desse episódio da doutora Karine no Instagram também, então vai lá e nos acompanhe pelo Instagram. O que você recebe de paciente, né, criança, que você tem que fazer uma correção, fazer um planejamento de tratamento para essa criança a partir de hábitos? Essa criança não nasceu com uma deformidade ou algo desse tipo. E quais são os hábitos que levam a um tratamento ortodôntico, por exemplo, que é importante que os pais saibam? Sem dúvidas, o uso prolongado da chupeta, né? Eu falo prolongado porque eu não sou aquela pessoa que fala não é para usar chupeta de jeito nenhum. Minha filha usou chupeta, por exemplo. Mas eu soube tirar na hora certa, usar o mínimo do tempo possível, tirei e tá tudo certo. E se tivesse dado algum problema também, a mãe é ortodontista, claro, fica tranquila que a mãe resolve. Eu tava tranquila que eu ia resolver, mas eu fui acompanhando, né? Foi necessário, no caso dela, me ajudou com os problemas de saúde que ela teve e tirei na hora certa. Então, assim, a chupeta tirada na hora certa, para alguns casos não tem problema, mas o uso prolongado da chupeta, o hábito de sucção do dedo, né? Chupar dedo, eu acredito até que é pior do que a chupeta, porque é mais difícil remover esse hábito do dedo do que a chupeta. Roer unha também não é um hábito muito nocivo, né? Criança que range muito o dente também, o pai tem que reparar. Tem pai e mãe que chega e fala, nossa, meu filho tá dormindo do meu lado, parece que tá comendo pedrinha. Então, isso aí também tem que reparar. Criança que fala com a língua muito interposta, né? Fala com a língua no meio do dente. Também tem que ser observado, precisa aí de um acompanhamento da fono e de um ortodontista juntos. Criança que você olha, eu sempre gosto de falar para os pais, criança tem que ter os dentes espaçados, criança pequena, né? Tem criança que a gente olha e já vê que tem os dentinhos tudo juntinho, amontoadinho, já querendo entortar, os dentinhos de leite. O dente permanente que vai nascer é muito maior do que o dente de leite. Se o dente de leite já está torto, apertado, não vai caber dente permanente ali. Então tem mãe que fala, o dentinho dele é tão bonitinho, tudo juntinho. Para a criança, dente tudo juntinho não é bonitinho. Depois não vai caber. Então isso é algo que a gente pode fazer crescer essa boca para depois esses dentes terem espaço para nascer, né? Então tudo isso é legal os pais irem observando. Você fez a ortodontia funcional porque você entendeu a ortopedia funcional dos maxilares, porque você entendeu que, obviamente, trabalhar com criança vai exigir um tratamento, muitas das vezes, de ortopedia, né? Sim. Como você avalia a criança que precisa do tratamento na área da ortopedia, né? E em relação, por exemplo, aos hábitos, nós estamos falando da questão ortodôntica.
Mas aí você começa quando tem um hábito, por exemplo, de sucção, de dedo, chupeta. Você avalia como ortodontista ou entra na parte da ortopedia quando vem com essas deformidades de hábito? Normalmente, deformidades de hábito interferem na parte esquelética, né? Por exemplo, chupar dedo. O hábito de chupar dedo, você faz a pressão com o dedo no céu da boca, você começa a afundar o palato começa a ficar mais estreito, tudo isso. A criança está em fase de crescimento e desenvolvimento. O osso da criança, ele é muito mole. Qualquer coisa que você põe ali no meio, ele vai entender que aquilo ali é um guia do crescimento. Então, quando você põe a chupeta, a formação do osso todo da criança vai entender que aquele ali é o guia, que ele tem que formar naquele formato. O dedo, a mesma coisa. Então, eu sempre vou para ortopedia, né? Eu quero atuar na base óssea. Criança, a gente tem que preocupar com base óssea, não tem que preocupar com posição de dente. É claro que a base óssea leva a parte dentária junto, né? Mas a minha preocupação em criança é eu corrigir a base óssea. Depois eu vou preocupar com dente torto, dente reto, se tem espaço, se não tem. Mas assim, eu tenho que preocupar que a base óssea tá boa, né, para criança. Então, sempre criança eu vou pro lado da ortopedia. E às vezes é um tratamento multidisciplinar também, Multidisciplinar, claro, com fono, envolve né? outras especialidades, com né? certeza, com certeza. A Psicólogo também, também. às vezes, criança com hábito de ranger o dente, por exemplo. Hoje a gente sabe muito bem que o bruxismo infantil, ele é uma doença multidisciplinar. Não adianta querer achar que você vai tratar só no dentista. É multifatorial, né? Sim, então, assim, é multidisciplinar o tratamento também. Sim. Você atende crianças com... Paciente especial? Especial? Muito. Hoje, o que eu, assim... Lá na clínica, nós temos 2 odontopediatras, né? Então, chega muito paciente especial. E aí, toda essa parte da ortodontia sou eu que faço com eles. Eu gosto muito, eu tenho um carinho muito especial para o paciente especial. Eles são muito carinhosos, né? Quando eles pegam confiança, eles são extremamente carinhosos com a gente. Doutora, a gente tem uma pergunta que a gente faz para bucomaxilo, principalmente bucomaxilo que é especializado na área de DTM, ATM, enfim, que mexe na questão da disfunção. E dentro da ortodontia tem um questionamento justamente se o movimento que você faz, né, seja na maxila ou na mandíbula, se causa dor e se isso pode gerar algum problema de disfunção nesse paciente. Confesso que eu já fiz essa pergunta para inúmeros profissionais e há uma escola de cada lado, Sim. existe bastante controvérsias. Eu queria que você falasse a sua opinião com relação a isso. Tem muita controvérsia em cima disso. Eu já estudei muito a DTM também, porque também acredito que anda junto, de mãos dadas com a ortodontia, né? Há controvérsias. Tem gente que bate o martelo, prova e fala que movimento ortodôntico não interfere em articulação ou no bruxismo, que dor não é a causa de posição dentária, né? Então, eu acredito que depende muito do caso, né? Falar que absolutamente posição dentária, problema de oclusão, mordida não gera dor nenhuma, eu não concordo com isso. Porque eu tive muitos pacientes, por exemplo, com mordida cruzada, que tinha muita dor, descruzei a mordida, melhorou demais. Então, assim, falar pra mim que 100%, a posição dentária não interfere em dor de paciente com DTM, eu discordo em partes. Eu concordo que talvez eu vou melhorar a posição de dente, mas eu não vou resolver o bruxismo do paciente, porque o bruxismo é um hábito, né? Miofacial, é muscular o ato de apertar o dente. Eu melhorando a posição do dente, eu não vou remover o hábito. Mas dependendo, eu consigo aliviar a dor, porque eu vou tirar uma certa pressão que existia na articulação, uma vez que ele estava mordendo errado, gerando uma pressão ali. É bem interessante isso, né? E todo mundo que fala sobre isso fala a mesma coisa, que existe discussão, enfim. É um podcast para falar disso. É que bater o martelo, falar assim, não, você vai arrumar o dente e não vai resolver o problema da DTM. Não tem como bater martelo. A gente tá falando de pessoas, né? Cada um tem sintomas de uma forma. Cada pessoa reage de um jeito, dependendo da dor, dependendo do problema. E é algo multifatorial mesmo, a questão da DTM, né? Então, não tem jeito de você bater o martelo em cima de uma coisa só. A gente estava gravando aqui, né? E a Dani perguntou para você ali se precisa extrair dente. Essa é uma dúvida. E talvez o paciente pega muito isso, principalmente em mulher, né? Todo tratamento ortodôntico que você faz, é necessário fazer extração de dente? Essa é uma pergunta. E segundo, é possível você tratar o paciente sem fazer extração e conseguir
né, dar o resultado que você precisa. Eu queria que você falasse sobre essa questão. É um assunto polêmico, porque hoje em dia tem os dentistas que batem martelo. Eu não extraio mais nenhum dente para fazer ortodontia. Eu não sou essa pessoa. Quando tem indicação de extração, eu vou falar, olha, tem indicação de extração. Porque é o espaço que você precisa, né? Você precisa não movimentar. Tem jeito de fazer não tem mágica, espaço. entendeu? Não tem jeito de fazer mágica. E às vezes você vai tentar alinhar o dente com o espaço que não tem, você joga o dente para fora do osso. Então a gente tem que ter conhecimento biológico do espaço que existe ali dentro do osso. Então eu ainda faço bastante extração de alguns pacientes com indicação, claro, eu acho que isso tem que ser muito bem pensado, porque a extração é um caminho sem volta, mas muitas vezes a extração bem indicada fica muito melhor do que a não extração. Depois fica aquela boca que não cabe dente, com um monte de retração, porque jogou dente para fora do osso. Então você tem que ter a indicação certa. Não que eu saia extraindo todo mundo, eu sempre evito, claro, eu não quero extrair o dente de ninguém. Eu prefiro que não precise da extração, mas se precisar eu vou falar, eu só ponho a mão se você concordar em fazer o que eu estou indicando, que às vezes no caso é a extração. E muitas das vezes já precisou o paciente, não, eu não quero extrair, não quero tirar o dente, e aí você fica com as limitações, né? Como lidar com isso? Na maioria das vezes, quando o paciente não concorda, eu não faço. Assim, né? Porque aí tá fora do meu planejamento. Eu sei que eu não vou entregar um bom resultado. Então, se eu não vou entregar um bom resultado, é melhor a gente não piorar a situação dele. E às vezes vai piorar. Você colocar a mão no paciente que tá com o dente tudo torto, sem espaço para nascer, sem fazer extração, você sai jogando o dente para fora do osso. Então, assim, e aí? Depois você vai piorar alguma coisa, né? Alguma condição clínica que o paciente tinha. E quando o paciente é de alinhador, como que você faz com relação à extração? Porque ele vai usar um alinhador e com duas extrações ali... Tranquilo, já fiz a alinhador. Opa, a gente extrai normal, do mesmo jeito, da mesma forma. Faz extração, coloca um alinhador. É até legal que fica mais discreto, né, do que o aparelho fixo, porque o fixo fica o vão. Tirou o dente, até que fecha o espaço, fica o vão. O alinhador você pode pedir para vir um pontico, vem um dentinho de mentira ali no lugar do que o dente tirou, e esse dentinho vai diminuindo de tamanho conforme vai fechando o espaço. Algumas vezes a gente associa o uso de mini implante junto, quando é caso de extração com alinhador, que aí faz um movimento mais tranquilo. Você tem pacientes mais velhos que têm procurado o tratamento ortodôntico e isso, na sua experiência, tem aumentado? Porque normalmente o tratamento ortodôntico é para menina dos 16, né? Começa a procurar ali, mas os mais velhos têm procurado? Eu acho que hoje 50% dos meus pacientes são adultos. Antes, quando eu comecei a atender, era tudo criança e adolescente. Hoje eu digo que 50% é adulto. Cada vez mais está aumentada a procura de adulto, né? Ou que já usou o aparelho, ficou ruim, quer corrigir alguma coisa, né? Isso é muito comum. Retratamento. Quanto você tem de retratamento lá? Nossa, muito. Verdade? Muito. Retratamento é muito. Muito retratamento, ou por não uso da contenção, ou porque não gostou do resultado final, né? Ou pessoas que, quando eu era adolescente eu não pude colocar, mas agora eu vou me cuidar, eu quero me cuidar. Até mesmo pela questão estética, né? Hoje em dia todo mundo está buscando cuidar mais da saúde, da parte estética. E também atendo muito paciente, até mais de idade mesmo, assim, senhor, senhora, para poder acertar espaço para possibilitar o implante. São casos difíceis, porque é paciente que já está sem os dentes ali, mas a gente precisa arrumar o espaço para poder possibilitar a reabilitação. E aí o dentista reabilitador encaminha para o ortodontista para acertar os espaços para possibilitar o implante. Isso eu faço muito também. Hoje, a ortodontia, ela está numa evolução constante, como em todas as áreas, né? A gente sabe que não só na área da odontologia, mas na área da saúde, enfim, no modo geral. A tecnologia vem acompanhando. Quando você saiu não, né? Você buscou a trabalhar com os alinhadores, um dos maiores empecilhos, né, dos colegas raiz da ortodontia para ir para o alinhador é com relação à questão do planejamento, né? Ou parece que o cirurgião dentista, parece que ele meio que ficou sem... Parece que a profissão dele ficou meio que... Né, eu estudei tanto para colocar agora na mão de um técnico, de um profissional. Como que foi para você encarar essa mudança, né? E entender que você tinha que fazer um planejamento e que um engenheiro, um software que ia programar o seu planejamento. Como que foi para você essa mudança? Eu acho que aí o problema está justamente na cabeça do profissional, que deixa seu planejamento na mão do software. Muita gente
acha que, vou partir pro alinhador, joga tudo na mão do programa e acredita que o programa vai entregar pronto. O programa até entrega pronto, mas é algo que não acontece em boca. Então, você tem que ter esse conhecimento. O que eu mais perco tempo hoje é fazendo planejamento digital. Eu não aceito que vem pronto do técnico. Doutora, uma das maiores dificuldades do ortodontista raiz que veio do convencional, né? Acho que a grande maioria, eu não sei se nas especializações, hoje tem várias especializações que já fazem tratamento com alinhador, né? Mas a maior parte, você de 10 anos atrás, tudo raiz, bracket e tal. Como que foi para você essa mudança do convencional para os alinhadores, vendo que praticamente o que se diziam muito com relação a isso é que o seu tratamento fica na mão de um engenheiro, na mão de um software. Como que você enxergou isso, essa mudança com relação a essa questão? No início eu tinha essa visão mesmo, eu fui um pouco resistente em sair do convencional para ir para o alinhador. Mas quando eu comecei a ter um conhecimento maior, eu consegui ver que, na verdade, assim, é culpa do dentista quando você deixa, de fato, na mão do técnico, né? Realmente, o sistema entrega pronto ali um planejamento, mas aquilo ali é irreal. A gente sabe que nem tudo que vem pronto do software é o que acontece em boca. Por isso, você tem que ter um conhecimento mecânico, biológico, para saber, de fato, o que vai acontecer em boca ou não. E não pode deixar na mão do técnico o seu planejamento, né? Um ortodontista de verdade, ele vai sentar na cadeira e ele vai montar o seu planejamento sem aceitar o que já vem pronto de fábrica, sabendo que aquilo ali quem faz realmente é um software. E em boca não necessariamente vai acontecer. Então, você tem que não aceitar o que já vem pronto, você tem que ter o conhecimento biológico do que acontece ou não em boca para fazer todas essas alterações. Quem tem que guiar o meu tratamento sou eu e não o sistema. Essa é uma discussão assim que tem dentro da ortodontia, principalmente quem é os conservadores, né, que não saíram dos brackets, né, que ainda não abriu mão, né, dos fios de aço, enfim. Mas essa questão da tecnologia, do planejamento, para você foi difícil você aderir, porque a ortodontia raiz, ela não tem todo esse trabalho, né? Você teve que se reinventar mais ou menos dentro disso, né? Sim, a gente precisou se reinventar, né? Tava acostumado só a sentar no mocho e atender paciente. Agora eu fico horas na tela do computador montando um clean check, olhando para uma tela, movimentando o dente. O que as pessoas não sabem é que a gente senta ali e movimenta dente a dente, coloca onde eu quero, onde eu não quero. E tem que estudar, porque é uma nova ortodontia mesmo, né? A visão que eu tinha antes em boca, agora em computador é diferente. As coisas que em boca eu tinha que pensar, no computador é diferente o jeito de montar esse planejamento. Mas ele veio para facilitar bastante. A gente consegue ter uma visão que antes a gente não tinha, né? Do que vai acontecer, para já pensar no efeito colateral, como contornar aquilo ali. Então, também é muito favorável. Se você começa a dominar essa técnica e não deixar na mão do técnico, né? Você montar o seu planejamento da sua forma, sabendo que você sabe que vai acontecer ou não em boca, aí os resultados são bem mais satisfatórios. Dentro da ortodontia, você foi para o alinhador sabendo que era um caminho sem volta e faz hoje, né, com maior tranquilidade. Mas a pergunta é a seguinte: você gosta de fazer o modelo convencional ainda ou qual dos dois que você prefere fazer? Eu gosto dos dois, eu ainda sou um pouquinho raiz. De vez em quando eu faço umas dobras lá, uns negócios, mas os pacientes já não gostam tanto, né? De dobra e essas coisas muito raiz. Mas eu gosto dos dois. Eu gosto muito, eu tenho gostado muito de verdade de trabalhar com os alinhadores, pensando assim, no conforto que os pacientes voltam relatando. Nossa, que delícia, eu já usei bracket, é outra vida. Nossa, agora eu tô no céu. Nossa, não machuca a boca, não corta, eu posso comer de tudo. Muito mais rápido. O acabamento fino, no final, a gente consegue fazer detalhes assim com muito mais tranquilidade. Então, a limpeza, né? Nossa, o que eu chego de paciente com bracket colado e tudo sujo, sem passar o fio dental, a gengiva inflamada e dando cárie, mancha branca. Com alinhador não tem isso, né? O paciente chega com dente limpo, porque ele tira o aparelho para escovar. Agora, com bracket, chega lá com um monte de placa, a gengiva toda inflamada, sangrando, e aí você tem que ficar brigando, escova direito o dente, passa o fio dental, alinhador, não existe isso. A pessoa tira, escova, tá tudo certo. Então, assim, é bem mais limpo, mais rápido, mais confortável. Eu consigo entregar algo muito mais satisfatório para mim, para o paciente também. Você, no meio do tratamento em diante, a gente sabe que
no início, como você falou, o paciente ele vem todo empolgado, quer fazer, e você, né, faz todo o planejamento. E depois, acho que a parte do paciente com comprometimento começa a ficar mais pesado no meio do tratamento em diante, porque começa a ficar meio cansativo. Como que você articula isso? Porque se o paciente não colaborar, ele pode passar mais tempo durante o tratamento, né? Com certeza. Isso aí é algo que com certeza. O paciente precisa estar motivado e precisa usar o aparelho certinho. Tratamento muito longo, por isso que eu falei, tratamento muito complexo, muito longo, às vezes com alinhador ele acaba durando mais porque o paciente para de se comprometer no final, vai cansando, não usa mais tão bem quanto usava no início, e aí às vezes a gente vai tendo que, o que antes trocava a placa a cada 10 dias tem que trocar a cada 15, vai aumentando o tempo, então o paciente tem que estar comprometido. Então, às vezes, uma coisa que eu acho legal de fazer no meio do tratamento, quando o paciente já está meio descomprometido. Vamos então começar um clareamento de placa caseiro junto? O alinhador tem essa vantagem, né? Dá para você fazer o alinhamento do dente e o clareamento junto. No próprio aparelho? Com o próprio alinhador. Ele já é uma plaquinha legal. de clareamento. Sim. Então, é algo que eu uso para motivar meus pacientes. E eles vão ficar mais felizes, usar mais, usar melhor. Então, a gente tem que ter uns gatilhos ali no meio para dar uma animada para quem já está desanimando. E essa é uma das grandes vantagens também do alinhador, né? O aparelho fixo, se você quiser fazer clareamento, só quando terminar. Não tem jeito, é impossível. Mas com alinhador, não. Você usa o próprio alinhador como uma placa de clareamento. Você foi a primeira pessoa que falou isso aqui, viu? Ninguém nunca falou. Nunca ninguém falou do clareamento com E eu deixo ele como um gatilho para eu oferecer para o paciente quando ele já está desanimado, porque aí ele volta a animar com o uso, né? E aí melhora para mim, porque quanto mais o paciente usar, mais rápido eu termino. Eu quero terminar, eu quero ver o resultado final, eu quero acabar logo. E aí quando o paciente começa a ficar desmotivado, é ruim para mim também, né? Sim. Eu gosto de entregar resultado e eu quero terminar o mais rápido possível. Então eu uso isso aí como uma forma de incentivar o paciente, estimular ele a voltar a usar melhor. Com relação, assim, a gente... obviamente que não é esse o objetivo, mas quando você fala com relação a negócio, né? Porque o dentista que nos acompanha, de repente ele fala assim, eu tenho vontade de ir pro alinhador, mas é muito caro, né? Eu prefiro o aparelho fixo, que é mais rentável. Como que você poderia... dizer, principalmente para os alunos, né, de graduação ou ortodontista que nos acompanha, com relação a essa questão do negócio, entre você ter o fixo e ter um alinhador, como que você aplica no seu dia a dia? São formas diferentes, né? Cada dentista trabalha de uma forma, claro. Eu trabalho com uma forma diferente. O aparelho fixo, tem o valor do aparelho e as manutenções mensais, ali que o paciente vai todo mês, né? Já o alinhador é um valor fechado, é um pacote fechado, é o valor do tratamento fechado. Eu trabalho dessa forma. Então, são formas diferentes de você cobrar. Para o alinhador, você tem que ser uma pessoa bem organizada, porque é um custo alto que você precisa pagar para a fábrica, né? Então, você tem que saber administrar bem isso aí para você não ter prejuízo. Se você falar, vou cobrar por mês. Aí, você foi lá, pagou para a fábrica fazer todas as placas, porque elas chegam todas prontas de uma vez. E aí, o paciente, no meio do tratamento, abandona. E aí, se você cobrar por mês? Então, você precisa se organizar e com isso, para você não ter prejuízo também. Tem gente que, antigamente, alinhador era muito caro, né? Então, o dentista que trabalhava com alinhador ganhava muito dinheiro, porque, nossa, alinhador era um negócio... Hoje em dia já não é mais, né, tanto. Então, falar de ganho, qual que ganha mais, depende. Para mim, é bom a questão da hora clínica. Tempo de cadeira. Tempo de cadeira. Então, assim, o paciente de aparelho fixo chega com bracket solto, peça, não sei o que lá, quebrado, estragado, o fio que soltou, que quebrou. O alinhador, não. A consulta é uma consulta limpa. Ele chega para eu ver se o tratamento está andando bem, se eu posso continuar avançando nas placas. É uma consulta bem mais tranquila do que uma consulta com um aparelho fixo. Então, para mim, isso é ótimo. Eu não tenho a necessidade de ver o paciente todo mês com alinhador. Eu posso ver ele um mês sim, um mês não. Eu posso até ver mais que 2 meses, dependendo do tratamento, como for. Posso acompanhar ele remotamente, como meus pacientes que moram fora. Então, assim, eu não preciso tanto estar ali sentado na cadeira tanto tempo. O aparelho fixo, você tem que ter um controle mensal, porque aquela borrachinha, né, perde o efeito, ela vai perdendo a força. Você precisa trocar os arcos. O tratamento fixo não é um fiozinho só que faz tudo. Você tem que ir trocando os arcos, né? Então, você tem que ver o paciente todo mês. Se quebrar uma peça, você tem que recolar. Então, eu ganho muito tempo clínico. Hoje a gente percebe, assim, pelo menos na questão dos ortodontistas, a gente faz muito orto cirúrgico. Então, eu falo muito com o ortodontista. A gente vê dentro desses eventos
uma dúvida muito frequente dos ortodontistas é com relação à desistência do paciente, né? Como você conseguir manter esse paciente, como que você trabalha essa questão, porque é muito comum o paciente desistir no meio do caminho, desistir do tratamento, ainda mais quando que eu vou terminar? E o ortodontista, ele nunca fala quando, né? Ele nunca dá data. Ele fala assim, tá no finalzinho, tá terminando. Eu tinha um ódio quando o ortodontista falava isso pra mim. Não, olha, a gente só tá precisando, eu acho que mais uns 2 meses. Esse acho mais uns 2 meses, era mais 6 meses. Como que você lida com essa questão da ansiedade do paciente e para não perder o paciente no meio do tratamento, que é ruim para você também, né? Hoje, esses pacientes que, quero tirar logo, já tá bom, quero tirar. Hoje eu trabalho com scanner intraoral. Então, quando o paciente começa, mas já tá bom, vamos tirar, eu faço um escaneamento, eu jogo na tela da televisão e eu mostro como tá e o que eu poderia fazer para melhorar. E às vezes ele visualizando a situação, ele consegue concordar comigo, realmente, dá para melhorar isso mesmo. Nossa, eu não tinha visto por esse ângulo, realmente, ainda falta esse detalhezinho, vamos adiante. Eu deixo meus pacientes bem livres, sabe? Eu não tento prender ninguém. Eu falo, olha, eu aqui ainda conseguiria melhorar a posição desse dente, a giroversão desse dente, mas se não estiver te incomodando, por mim tudo bem, eu tiro. Mas eu mostrei para ele o que está acontecendo e que dá para melhorar ou não. E às vezes ele visualizando isso, ele vê com outros olhos, aí ele concorda em continuar. Eu faço bastante isso. A relação do paciente ortodôntico com o ortodontista, ela tem que ser muito clara, né? O paciente tem que estar muito ciente do tempo de tratamento, o que vai acontecer durante o período do tratamento, né? Porque Mas senão essa relação tem que ser dos dois lados, porque, por exemplo, tem paciente que coloca o aparelho e não vai na consulta, não vai todo mês. Como que ele quer me cobrar que eu termine o tratamento em 2 anos, sendo que ele faltou um mês sim, um mês não, um mês sim, um mês não. Em 2 anos ele só compareceu 12 meses. Então, isso aí também é algo que acontece. Paciente que falta, não vai na consulta, o tratamento, em vez de andar para frente, às vezes começa a desandar. E aí a gente tem que tentar contornar todos os efeitos colaterais que aconteceram aí. Então, é mútuo, né? O dentista tem que oferecer o melhor, mas o paciente também precisa estar comprometido com o tratamento, ir certinho nas consultas, fazer tudo corretamente. Doutora Karine Azambuja, estamos chegando no final do nosso podcast. Antes de nós finalizarmos ainda, eu tenho mais 2 perguntinhas para você. Muito feliz de você estar participando com a gente. Antes de começar, nós estávamos conversando, né? E você estava um pouquinho ansiosa com o podcast. Muito, muito, muito boa mesmo. Assim, eu acho que você é jornalista, além de profissional da odontologia, fala muito bem. É muito comum o cirurgião vir aqui, nunca gravou um podcast, às vezes está um pouco ansioso, mas você mandou bem demais, viu? Obrigada. Eu estava nervosa mesmo, eu não sabia como ia ser, né? Falei, e se eu começar a gaguejar? Não, foi muito bom, mas foi muito uma conversa gostosa. É de fato o que eu vivo no meu dia a dia, né? Faz 10 anos que eu faço isso todo dia, o tempo inteiro, não faço outra coisa da vida. Muito bom. Então, foi tranquilo. Obrigado por aceitar nosso convite. Obrigada eu pelo convite, foi ótimo. Eu que agradeço a sua participação aqui no OdontoCast. Deixa eu só, assim, antes de a gente encerrar, é uma massinha que você faz para fazer o aparelho, que aquilo já está em desuso, porque hoje você tem um scanner, mas ainda é uma opção do paciente, que ele pode escolher a forma que ele vai fazer o planejamento. Como é que você lida com essa situação? Para mim, já está em desuso. No meu consultório, eu não faço mais praticamente molde com aquela massa que vai na boca, o alginato, e escorre na garganta e dá ânsia, né? Hoje eu uso scanner intraoral em praticamente todos os meus pacientes. Então, não vai na garganta, não dá ânsia, não tem massinha, não machuca. E aí, através do escaneamento digital que a gente faz, a gente obtém a boca do paciente em 3D no computador e imprime o modelo na impressora 3D. Então, é bem mais preciso, né? Porque não tem a distorção do material e mais confortável. E um diagnóstico muito mais limpo também, que a gente consegue observar em 3D toda a boca do paciente, girar, olhar por dentro da garganta, olhar por fora, na posição que você quiser. Então, assim, ainda é um equipamento que muita gente não tem, então em muitos consultórios ainda continuam usando o alginato, o gesso, a massinha, mas para mim, hoje a realidade do meu consultório é que praticamente 100% dos meus pacientes eu faço escaneamento e o conforto, a qualidade, a precisão é outra vida. Que, na verdade, o modelo convencional de você fazer funcionava muito bem,
que dava muito certo, né? E A que gente o paciente conseguia. O resultado é o mesmo, mas é que a tecnologia hoje com o digital é muito melhor, né? O resultado é o mesmo mais ou menos, tá? Com Verdade. o escaneamento é muito mais preciso, a gente consegue captar muito mais detalhes. Eu trabalho muito com laboratório de fora. Então, por exemplo, antigamente eu precisava vazar o modelo e mandar por correio. Às vezes quebra no meio do caminho. Ou às vezes eles queriam... Antigamente a Invisalign não queria o modelo pronto, queria o molde. Então, você tinha que moldar com silicona de adição, colocar no correio, mandar. Às vezes, no processo, o modelo distorce. E o escaneamento, não. Você manda o arquivo digital e eles imprimem lá. Então, não tem erro. Esse aí é o... Esse aqui é o modelo impresso. O modelo impresso, em 3D. Exatamente. Antigamente, né, fazia o modelo de gesso. Sim. E aí, a gente vazava com gesso, batia para não dar bolha. Agora, a gente faz o escaneamento, joga para a impressora 3D. Top. E a impressora imprime em tamanho real, com bastante fidelidade, né, a boca do paciente. Para criança, isso aqui é outra vida. Quanta criança já vomitou na minha cadeira? Porque eu ia fazer o molde, aí a massinha às vezes escorre para a garganta, dá ânsia. Agora não, você faz o escaneamento, joga para a impressora e já obtém o modelinho pronto, com maior precisão. Coisa que a sua mãe é orto, né? Não teve essa oportunidade. Ela nem sabe o que é isso. Ela é raiz, modelo raiz, fica né? batendo lá o modelinho de gesso para não dar bolha. Verdade. Você costuma mostrar para o seu paciente o planejamento final, o antes e depois? Como você lida com isso? Porque hoje, com essa questão de o paciente ansiedade, quer ver, isso você tem usado lá ou não? Antigamente eu mostrava muito, até uma técnica de venda que eles falam, né? Já mostra o resultado final antes de... Só que a gente sabe que biologia não é assim, né? Na boca não é assim que acontece. Então eu não gosto de enganar ninguém. Eu sou bem realista, sabe? Eu acho que eu tenho que trabalhar com a verdade em cima com o meu paciente. Então eu só mostro o resultado final... Quando é algo que eu realmente acredito que vai ser exatamente daquele jeito, ou um paciente que é bem de boa, que eu falo, olha, aqui no planejamento ficou assim, mas na boca às vezes dá algumas alterações, né? Porque assim, a gente não pode trabalhar com a expectativa do paciente e não conseguir oferecer o resultado que a gente promete. Então, eu gosto só de mostrar quando eu tenho certeza que é aquilo, ou quando é um paciente tranquilo. Eu não gosto de trabalhar com quebra de expectativa, porque na boca a gente sabe que é diferente às vezes. Sim. Você pode estar, oferecendo um resultado final que muitas das vezes pode mudar no meio do caminho. E aí depois você decepciona. Então, eu não gosto de decepcionar ninguém. Eu gosto de trabalhar com a realidade. Doutora Karina Zambuja, é um prazer imenso recebê-la aqui no nosso podcast. Um prazer imenso mesmo. O que você achou? O que você achou do podcast? Eu quero que você fale o que você achou da sua gravação desse episódio. Muito legal, eu gostei. Você tá quase um dentista já, ó. Conhece bastante coisa. Da comunicação só. Foi bem leve. Eu tava nervosa, pensei, nossa, vou me fazer umas perguntas engessadas, mas foi um bate-papo gostoso, tranquilo, né? Muito bom. Você está acostumado a gravar vídeo lá na clínica. Como que você avalia essa diferença de você fazer os seus stories e estar aqui num podcast gravando? Às vezes na clínica eu tenho uma pessoa que faz o marketing lá pra mim, aí a gente combina um dia de gravar, mas é uma gravação assim, meio que a gente monta uma estrutura, eu começo a falar, eu acho que ficou ruim, eu passo pra gravar de novo, aí eu volto atrás, aí eu acho que tá bom. Agora aqui foi um bate-papo, né? Então parece que eu tô conversando com um paciente que tá me perguntando como vai ser meu tratamento, e é o que eu respondo todo dia na clínica. Muito bom, né? Tranquilo, muito bom. Nós fizemos uma canequinha para você personalizada com o seu nome. Uma gracinha. Adorei, obrigada. Suas considerações finais, se você quiser deixar um recado, principalmente para os pais que buscam o tratamento do paciente, a criança, né? Principalmente quais são as dicas, como que esse pai ou essa mãe deve proceder, né? Com a indicação de um profissional logo quando a criança atinge uma certa idade, ou se você quiser deixar também um recado para os nossos colegas aí, profissionais que estão buscando a formação dentro da ortodontia, né? Acho que era uma especialidade que formou muitos profissionais e hoje com essa alta da ROF parece que a ortodontia está ficando um pouco em dúvida na hora da formação. Então, essa é a sua câmera. Eu queria que você deixasse um recado final aí para os nossos... Eu sou
ortodontista já raiz há 10 anos, sou apaixonada pela ortodontia, né? Eu vivo, respiro ortodontia há muito tempo. Gosto muito da ortopedia, gosto muito de tratar criança, porque eu acho que quando a gente pega uma criança em crescimento, em desenvolvimento, em formação, a gente consegue evitar muito problema que essa criança teria no futuro. Como qualidade de vida mesmo, respiração, fala, mastigação, deglutição, devolver qualidade de vida. Não só para criança, mas tem muito adulto também que passou a vida inteira sofrendo, desconfortável para dar um sorriso, para falar, tampa a boca na hora de falar, tem vontade de dar uma gargalhada boa porque tem vergonha de mostrar o dente. Então, assim, não é tarde para colocar aparelho. Tem muita gente que fala, mas eu já tô velho, já tá tarde para isso. Não existe idade para colocar aparelho, não existe idade para buscar melhorar seu sorriso. É saúde também, é qualidade de vida, estética e saúde, né? Então, assim, não tem contraindicação, não existe eu tô velho demais. Enquanto tem saúde, a gente pode colocar aparelho, melhorar, o que for possível, sabe? Não existe tô velho. Tô velho não existe na ortodontia. Existe falta de saúde, aí a gente primeiro trata a saúde para depois colocar o aparelho. Mas enquanto existe saúde, é tempo da gente corrigir e melhorar. E assim, o sorriso nosso, né? É algo que demonstra que a gente está feliz. Aí você fica sorrindo, tampando a boca, com vergonha. Você acaba vivendo uma vida triste por algo que nem precisa, né? Tem salvação, tem solução, tem tantas opções hoje em dia para a gente buscar melhorar e não ter vergonha de sorrir, né? Doutora Karina Azambuja, obrigado pela participação no nosso podcast. Fica aqui o nosso convite quando quiser voltar e de repente falar de um outro tema, um outro assunto. A ortopedia funcional mesmo, ela tem um leque muito grande. É um leque muito grande, muita coisa. Agora até a Invisalign está se adentrando aí, estão fazendo um aparelho disjuntor do Invisalign. Eu ainda não vou usar, vou continuar com o meu raiz. Mas quem sabe no futuro. Os disjuntores. Se me provarem que realmente funciona. Dentro da ortopedia usa muito, né? Demais. Eu tenho muita disjunção. MARP, o que você usa? Não, para criança não precisa, né? Usa. Irax. Irax. MARP a gente usa em adulto, em né? Adulto. Porque aí você coloca MARP. Sim. Mas aí, às vezes, vai para uma disjunção cirúrgica, eu vou botar um MARP. Sim. Que é bem desconfortável. Mas criança é Irax, Haas, McNamara. Às vezes... Disjunção salva muita criança de cirurgia de adenoide, sabia? Criança que precisa de disjunção, que tem indicação de disjunção. Eu recebo muita criança de otorrino. Ai, nossa, procura um ortodontista. E a hora que você disjunta, a criança começa a respirar. Sabe? Criança que tem apneia, ronco. Exatamente. Não é normal uma criança roncar, dormir com a boca aberta. Essa criança provavelmente precisa de uma disjunção. Muita gente não entende, né? O céu da boca é o fundo do nariz. A partir do momento que o céu da boca começa a afundar, vai para dentro e vai ficando fechado, atrapalha muito a respiração. E aí, a partir do momento que você disjunta, você abre o céu da boca, você abaixa aquele palato que estava ocupando espaço que era do nariz, você causa melhoria grande na respiração dessa criança, né? Então, muda a qualidade de vida, de sono, de atenção. Uma criança que respira mal, ela dorme mal, ela tem déficit de atenção. Então, você muda muita coisa na vida dessa criança. Tem muito assunto pra gente tratar ainda. Quando quiser voltar, as portas estão abertas. Obrigado, minha amiga. Obrigada, viu? Foi ótimo. Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês. O que você achou do nosso estúdio? Gostou? Lindo, adorei. Tá, então, de parabéns. Muito obrigado. Você que nos acompanhou pelo canal da Odontocast, não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreve no nosso canal. E também nós vamos colocar na descrição do vídeo os contatos da doutora Karine Azambuja, para que você que tem alguma dúvida ou queira tirar alguma, né, ela vai estar à disposição aí e vai estar respondendo vocês. O nosso muito obrigado e até o próximo episódio.